2024, que tem como tema, temos como tema 7 fases ou 7 passos para a composição textual. A gente conta aqui com a presença do professor Léo McLean, que é doutorando em educação pela UFC, eu acho que é doutorando em educação brasileira, mas aí ele me corrige depois. Mestre em literatura e práticas sociais pela UNB, é editor-chefe do setor de publicações acadêmicas da Faculdade Luciano Feijão, diretor da McLean Criação e Consultoria de Textos, além de membro da Academia de Letras e Artes do Nordeste. Então, a gente vai conversar aqui sobre o universo da escrita, né, os passos para se construir um bom texto, ou compor um bom texto. E passo a palavra, então, ao professor Léo McLean, agradecendo já a sua participação aqui antecipadamente. Assim, quero começar aqui agradecendo pelo convite, né? Foi um convite uma surpresa muito boa, assim. O Léo é uma pessoa que eu quero muito bem, é um pensador nato, né? Tá aqui fazendo muita força para pensar tá e dando uma pensar travadinha, Léo. profundamente. Tá travando? Não, deu só uma travadinha. Foi? Eu vou começar então dizendo aqui para ti que eu estou usando o celular, mas daqui a pouquinho eu vou pedir para participar pelo computador, porque eu preciso compartilhar um materialzinho que eu separei aqui, que eu preparei para apresentar hoje para vocês aqui, tá bom? E Legal. aí, assim, a minha internet aqui no bairro onde eu moro, em Sobral, que é o mesmo bairro do professor Alex Viana, às vezes dá uma travada mesmo, tá bom? Então, eu peço desculpas aí se por acaso se travar, vocês, por favor, me informem, que aí eu retomo a fala a partir de algum ponto que porventura tenha travado, enfim, tá bom? Tá Fica à certo? vontade. Mas o Tranquilo. áudio tá chegando bem aí, o áudio? Tá melhor, estabilizou. Eu acho que é, inclusive, melhor o áudio, né? Porque o mais importante é o áudio, né? Não precisa ficar olhando a minha cara feia, assim, se você estiver ouvindo o que eu estou dizendo, já está valendo. Então, eu vou retomar o que eu estava dizendo. Eu estava dizendo que foi uma grata surpresa receber o convite do professor Leonardo, né? Porque é Leonardo mesmo, né, Léo? Não, é só Léo. É só Léo, né? Isso era uma das dúvidas que a gente estava tendo aqui, o professor Edson até perguntou, que hoje era Léo e Léo. Eu disse, eu não sei se o nome dele é Leonardo ou é Léo, mas o O meu meu é é só Léo. Léo também, ó. Aí, então é Léo e Léo mesmo. Somos charás exatos, né? Isso. Cara, então, muito grato aí pelo convite, viu, cara? Não só porque para mim é uma alegria mesmo, uma honra mesmo, assim, né, poder participar da tua aula, né, como convidado, assim, de fato, verdadeiramente, eu não estou aqui rasgando seda, não. Eu tenho por você um carinho muito, muito especial, né, e como eu estava dizendo, você é daquelas pessoas que não precisa fazer muito, muito esforço para pensar, pensa naturalmente e pensa profundamente, né? E também lindamente, né? Eu lembro que aquele artigo que se encaminhou, na época que você me encaminhou sobre o surf, né, da experiência do surf, é uma coisa muito bonita de se ler, cara, muito bonita de se ler. Poucas pessoas têm essa leveza e essa beleza quando escrevem sobre temas tão acadêmicos, né? Mas, enfim, textos tão científicos, né? E agradecer também a todo mundo que está participando aqui, né, desse momento, a gente conversar um pouco a respeito disso. Só destacando que a gente tem alunos e professores aqui presentes, né? Muito legal, muito grato, assim. Agradecer a presença da professora Lívia, professor Edson, professora Márcia Skibik, que de outra. Olha só, professora Márcia, como é que vai, querida? Tudo bem, eu vim curiosear aqui, porque eu vi teu nome, vi no Instagram, eu digo, nunca mais vi o Léo, eu vou ver o Léo hoje. Pronto. Agora, depois que eu descobri que são dois, né, Léos. A gente vai montar um congresso de Léos depois. Legal. Pois bem, gente, então, e também porque falar a respeito desse assunto, para mim, é como falar
a respeito de mim mesmo, assim, porque não que eu me considere a escrita, né? Mas porque faz parte mesmo da minha formação, né? Como pessoa, da minha formação como, como, como sujeito no mundo, né? Então, assim, um abraço aí para os professores que estão me dando a oportunidade de ser ouvido por vocês, né? Professora, como eu não lembro o nome de todos, que o professor Léo acabou de colocar, mas dos alunos também que estão aqui, né? Muito grato pela presença, uma sexta-feira à tarde, né? Depois de um bicampeonato aí do Flamengo. Enfim, e eu nem assisto muito futebol, até preciso me aprofundar um pouco mais, assim, que é bom a gente ter algumas válvulas importantes de escape, né? Futebol é uma delas, assim. Mas enfim, voltando. Bem, então, vamos começar aqui. Eu acho o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa compreender, no geral, né? Eu tenho trabalhado com formação de professores na área de literatura e na área de linguística, língua portuguesa, e existe uma compreensão um tanto falha, assim, acerca do que é a escrita, né? A começar pelo título, né, das disciplinas, geralmente é a disciplina associada à produção textual, né? E eu não gosto muito dessa ideia de produção textual, porque ela me lembra algo de fabril, né? Algo que se produz como máquina de escrever, né? Como máquina, como indústria da escrita, né? Essa coisa fabril, né? E ao mesmo tempo febril, né? Essa febre de escrever, ela não é tão mecânica assim, né? Na verdade, o trabalho de escrita, ele é um trabalho artesanal, né? Escrever é um artesanato intelectual, né? Então, por isso que eu pedi que o Léo colocasse assim no título dessa conversa, né, que é 7 passos para a composição textual. Porque, de fato, o que nós fazemos é compor textos. O processo de construção de texto, ele é mais do que um produto, ele é um produto ele é o resultado de uma composição, de um processo de composição, né? E como todo processo, ele tem uma série ele pode ter uma série de métodos, né? E ao longo da minha vida como professor de língua, de literatura e também como escritor, eu venho utilizando um determinado método que acho que por conta dessa experiência que eu já havia comentado outras vezes com o professor Léo, ele acabou me associando a essa ideia dos processos de escrita e estamos aqui conversando, né? Então, dentro dessa ideia dos processos de escrita, é importante que a gente tenha em mente que essa ideia do escritor como alguém que senta de frente de uma resma de papel em branco e começa a escrever como se estivesse psicografando as coisas, essa ideia ela não existe, né? O trabalho de escrita ele exige, como o próprio nome está dizendo, é um trabalho de fato. Você precisa mergulhar naquilo que você está escrevendo, né? E como o processo, ele é muito cheio de possibilidades de retorno, de retomada, de esquecimento, de substituição, de inclusão, de exclusão. Então, o tempo inteiro, nós estamos, dentro do processo de escrita, recorrendo a movimentos de movimento e parada, retomada e esquecimento, né? Substituição, revisão, reescrita, isso é do próprio processo. Desde a decisão de escrever um texto, seja ele qual for, de um e-mail a uma carta de amor, de um resumo expandido a uma monografia, a um livro técnico, né? Todo esse processo ele é pensado, né? E o que eu venho mostrar aqui é como é que eu tenho feito esses processos e como é que eu tenho possibilitado isso nas minhas aulas, né? Ao longo da minha vida acadêmica, eu dou aula na universidade desde 2004, já tem um tempinho já, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar com vários públicos nessa perspectiva da escrita, professores, não só professores de ensino básico, mas também professores de ensino superior, com cursos de formação continuada, mas também adolescentes de escola pública, agricultores, pescadores, cozinheiras, né?
garis e tal. Também trabalhei um tempo, tive uma experiência, embora curta, com os médicos, né? Os médicos cubanos também, mas uma coisa muito superficial, não posso dizer que foi uma experiência de fato, né? Mas enfim, então com todos esses grupos, a gente teve a oportunidade de trabalhar o desenvolvimento, apontar caminhos para o desenvolvimento das habilidades de escrita, né? Escrever é como qualquer outra habilidade, do mesmo jeito que você aprende a andar de bicicleta andando de bicicleta, a dirigir um carro dirigindo o carro, a nadar nadando, com a escrita e com a leitura é do mesmo jeito, é como qualquer outro exercício, né? Então, esses manuais, né, não erre nunca mais, ou aprenda a usar a vírgula, né? Esses manuais que a gente encontra por aí, ou mesmo essas aulas que dão alguns bizus a respeito da escrita, é possível até que você consiga, né, alcançar um certo desenvolvimento temporário ali, mas aquilo que se você não praticar, você acaba escrevendo, acaba esquecendo, né? Acaba esquecendo. É um ato falho aí, né? Mas, enfim, então, assim, você pode decorar a gramática inteira da língua portuguesa, né? Se você não praticar a escrita, você não consegue desenvolver, não tem como desenvolver as habilidades de escrita, né? Inclusive, essa é uma discussão muito séria que se faz, importante que se faz dentro do campo das letras, né, da linguística, e ela é feita por vários teóricos da língua, né? O Círio Pocente é um deles, Celso Pedro Luft, que é um dicionarista, um gramático também, fala sobre isso. O Evanildo Bechara, que é autor de uma das gramáticas mais recentes da língua portuguesa no Brasil, Evanildo Bechara. Enfim, uma série de Marcos Banho, vários outros autores, né, que trabalham com essa perspectiva, né, de que o ensino de língua portuguesa focado na gramática, né, esse ensino gramaticalista, ele tende muito mais a atrapalhar o fluxo natural da habilidade de escrita e de leitura do que simplesmente auxiliar, né, do que auxiliar, enfim. Então, esse primeiro contato com essa outra compreensão acerca da língua, ela é necessária para que a gente possa destravar alguns bloqueios que, porventura, a gente venha a ter justamente por crenças que foram construídas ao longo da nossa vida escolar, né? De que a gente escreve errado, a gente não sabe escrever, ou a gente não sabe falar, né? Porque se a gente observar isso direitinho, né, todos os anos de escola que nós estivemos lá, todos esses anos que nós estivemos lá, a gente trabalhou basicamente com gramática, né? E mesmo assim, depois de todos esses anos, tendo aula de língua portuguesa, às vezes 5 vezes na semana, várias horas de língua portuguesa na semana, mesmo assim, muitas pessoas saem do ensino básico sem saber redigir um texto, né, com começo, meio e fim, sem conseguir desenvolver, articular um pensamento bem construído, né, que seja claro, que seja que tenha o poder de dizer aquilo que de fato quer dizer, né? E esses pequenos traumas, vou pedir licença aqui aos psicólogos de plantão para usar essa palavra, né? Mas esses pequenos traumas que o ensino de língua portuguesa vem nos provocando, né? Eles são responsáveis eles têm consequências muito sérias na vida cotidiana, né? A gente poderia passar uma aula só falando a respeito desse assunto, mas só para ilustrar, né, para a gente não sair dele sem mencionar algo. Imagine o que é uma criança ouvir de seu professor que ele não sabe falar, né? Imagina isso. Provavelmente, ele fala de acordo com o que o núcleo familiar dele fala. Ele usa as mesmas palavras, às vezes as mesmas expressões, as mesmas construções frasais, a mesma organização do discurso. Então, se ele aprende que fala errado, ele aprende naturalmente que o núcleo familiar dele também fala errado. Mas aquele núcleo familiar dele está dentro de uma comunidade maior, que é o bairro dele, às vezes a cidade dele, dependendo do tamanho da cidade, né? Então, ele aprende
a partir daquela frase que a professora disse para ele, que não só ele fala errado, mas o núcleo familiar dele fala errado e a comunidade onde ele vive também fala errado. Mas a relação entre linguagem e pensamento é muito intrínseca. As palavras, elas são os mecanismos do pensamento. A linguagem, ela compõe a engrenagem da mente, né? A mente é a linguagem. Então, se ele aprende que fala errado, ele aprende por tabela que pensa errado. E que seu núcleo familiar fala errado e pensa errado. Que a sua comunidade, a comunidade onde ele vive, também fala e pensa errado. Então, nesse sentido, a escola funciona como uma espécie de fosso, né? onde a linguagem daquele cotidiano, a linguagem daquelas pessoas não encontra eco, não ressoa. Portanto, como é que eu vou conseguir desenvolver a habilidade de alguém sem levar em conta o que ela já sabe, sem levar em conta o grau, o nível de linguagem que ele já tem, né? Então, essas questões, elas fazem parte desse primeiro momento, né, de ressignificar o que de fato é a escrita, ressignificar o que de fato é a linguagem. Isso é extremamente importante, tá? Justamente porque, como eu falei agora há pouco, existe essa compreensão de que a escrita, o escritor é aquele que se senta diante de uma resma de papel em branco e começa a escrever como se psicografasse, desconsiderando todo o processo que existe por trás da escrita, né? Para se escrever uma única linha, é preciso ler muito. Para você escrever uma página, mais ainda, né? Porque as maiores dificuldades que eu tenho observado com os meus alunos, sejam eles do nível que forem, não é nem a técnica da escrita, às vezes, é o que escrever, né? O meu filho ele fez Enem no ano passado, aliás, esse ano, e ele tem essa bem forte, assim, construído na cabeça dele, essa ideia, né, de que o trabalho com a gramática ele é extremamente necessário e tal, e aí eu fico desfazendo os nós que alguns professores ficam costurando na cabeça dele, né? E desses nós eu acabo construindo outros laços, né? mais possíveis e tal. Mas, enfim. Então, esse primeiro ponto a gente poderia passar a aula toda falando só sobre isso, assim, né? Não só uma, mas duas, três, às vezes, um módulo inteiro de aula só sobre esse tópico, né? Mas como aqui a gente só tem até as 7 da noite, né, Léo? Tô brincando. Vamos lá. O trabalho de escrita, ele exige método. E método é que nem dormir. Cada um tem uma forma de dormir. Cada um tem uma posição, né, que prefere dormir. Nem sempre se mantém naquela posição durante toda a noite, né? Tem gente que se mexe, eu me mexo muito, às vezes derrubo alguém, às vezes caio, né? Enfim. Eu sou muito inquieto, às vezes, à noite, dormindo. Mas, como eu venho dizendo para vocês, o que eu venho mostrar aqui para vocês é uma forma possível de escrever, né? A prática da escrita faz parte do meu cotidiano. Eu tenho em casa aproximadamente 13 cadernos desses aqui, ó. São cadernos em que eu escrevo tudo o que eu quero escrever. Pensamento que chega, um verso, um poema, uma ideia, por mais estapafúrdia que seja, até piada tem, piada sem graça, né? Piada sem graça mesmo. Por exemplo, você sabe qual é a diferença do arranhado do vinil para o arranhado do CD? É que o arranhado do vinil, o arranhado do vinil, o arranhado do vinil, o arranhado do vinil, e o arranhado do CD, se eu tivesse que ganhar a vida como humorista, tava ruim, né? Mas enfim, vamos lá. Eu saio escrevendo essas coisas todas. Eu saio, né,
rabiscando essas coisas todas que eu sinto, que eu penso, que eu reflito, que eu vejo, às vezes descrevendo uma situação, ou um determinado objeto, um determinado acontecimento, ou uma coisa que eu li, ou algo que eu vi no jornal e tal, e aquilo fica guardado nos meus cadernos. É uma escrita completamente livre. Mas depois, eu vou costurando. Observe. Tudo isso aqui é costura. Tudo isso aqui é costura. Eu vou costurando os trechos dos textos que eu vou escrevendo. Às vezes eu realoco, ó. Por exemplo, esse aqui, ó, eu tinha colocado ele exatamente aqui, ó. Mas depois eu ressignifiquei e coloquei ele para cá. Esses aqui são os rabiscos do meu romance, como Gota de Óleo na Superfície da Água, né? Infelizmente ele está esgotado, não tenho nem como fazer a propaganda para vender aqui, mas quando sair a segunda edição, aí eu peço para o Léo mandar o link para vocês. Mas enfim, aí é o seguinte, essa costura, ela segue uma ordem, ela segue um método, que eu vou passar a compartilhar com vocês agora. Léo, eu vou entrar agora pelo computador, tá? Já estou pedindo aqui para participar. Ó. Já entrou direto. Pronto. Então, aí como é que eu faço aqui? Eu desligo o celular ou deixo? Acho que você tem que desligar aí seu áudio e a câmera, eu acho. Desliga a câmera e o áudio desse primeiro e se concentra só no segundo. Ah, Não, tá. é o contrário, não? Esse aqui, né? É isso. Pronto, então peraí. Deixa eu desligar aqui Peraí. Aí liga o microfone desse daí, faz o teste se está ok. Tá me ouvindo? Tá ótimo. Agora tá dando uma ressoada, deixa eu ver se é no caso do Fala teste aí aí. agora. Pronto. Tá me ouvindo? Legal? Pronto. Se eu colocar o fone no meu ouvido, vocês me ouvem bem ou é melhor ficar segurando o microfone? Melhor botar no ouvido para você ficar à vontade. Mas você consegue me ouvir de boa aqui? Tá dando para escutar. Pronto. Pois então, beleza. Léo, eu vi que algumas pessoas estão comentando aí no chat, mas eu não, desenvolvendo aqui o raciocínio aqui, eu não consegui acompanhar. Depois você anota para mim, por favor, algum comentário, alguma pergunta que porventura apareça no chat. Pois bem, gente, eu vou compartilhar aqui com vocês essa tela aqui, ó. Estratégias de composição textual. Essas estratégias são estratégias que eu, como eu falei para vocês, utilizo na minha própria prática de escrita, né? Como o Léo colocou agora há pouco, eu tive a oportunidade já de publicar alguns textos, né? Tanto textos teóricos quanto textos literários, contos, romances, enfim. E aí, esse método é um método que eu utilizo nas minhas aulas. O primeiro passo, pena que eu já passei, foi demais aqui. O primeiro passo é definir um tema. Claro, né? Você vai escrever, você precisa... Depois, viu, Léo, eu compartilho contigo esse slide aqui, aí você passa para eles, tá bom? Passa. Tá ótimo. Então, a primeira coisa, claro, é definir um tema, né? Sobre o que é que você vai escrever, sobre o que é que você quer escrever. Não se preocupa se esse tema é muito geralzão. Geralmente, a delimitação do tema nasce a partir do momento em que você vai lendo a respeito daquele tema. Então, se no primeiro momento o tema ele é muito geral, você fica preocupado, querendo fazer o recorte, não se preocupa nesse primeiro momento, não, em fazer esse recorte, não.
vai lendo a respeito daquele tema pelo qual você se interessou, né? Que aí, aos poucos, você naturalmente vai chegando a esse recorte, tá? Como eu falei, a escrita de um texto, ela é um processo artesanal, né, e natural, e é um processo, né, com idas e vindas, retornos, suspensões e por aí vai. Pois bem, depois que você definiu o tema, já sabe sobre o que é que você vai escrever, a primeira coisa é reunir informações sobre esse tema. Como eu falei agora há pouco, essa coisa de você ficar lendo, né, a respeito desse assunto, mas não só ler, porque hoje a gente tem vários outros tipos de fonte, né, de conhecimento. Então, você pode documentários, filmes até, reportagens que porventura você tenha visto, né, matérias de jornal, matérias de revista, tudo, e todos os tipos de fonte, até de entrevistas, você pode utilizar, pode selecionar ali, pode reunir para compor o seu texto, né? E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Porque, por exemplo, você pode, de repente, selecionar o trecho de um poema ou de uma música para usar como epígrafe de uma seção do texto, de uma parte do texto, ou epígrafe geral do texto. Então, tudo isso pode ser reunido, são as informações relativas àquele tema que você escolheu. Não se preocupa se, de repente, aquilo que você está reunindo parece, naquele primeiro momento ali, uma bobagem. Se lhe interessou, traga. Por quê? Porque a gente vai ter um outro momento, que é esse momento aqui de organização das informações, né? E em que consiste organizar essas informações? Consiste em você, depois que você reunir todo esse volume de informações, eu não aguento mais, a minha mesa já está lotada de coisa, né? Minha memória já está lotada de coisa. E aí? O que eu faço? Aí você vai perguntar de tudo aquilo que você selecionou, de tudo aquilo que você reuniu, perdão, o que é essencial, né? O que é importante. Consegue perceber que existe uma diferença entre o que é essencial e o que é importante? Essencial é algo que, de fato, não pode faltar, está no núcleo da sua questão, né? Está na essência da sua pergunta, né? Da pergunta que, de repente, nasceu. Mas por que você leu alguma coisa e, mas por que é assim? Por que é assado? Né? Como é que seria se fosse de tal jeito? Enfim. Separar o que é disso que você reuniu, o que é essencial e o que é importante. O que é interessante, ó. Perceba que eu vou aos poucos me desapegando daquilo que reuni, ó. Primeiro o essencial, que não pode faltar de jeito nenhum, depois aquilo que é importante, depois aquilo que é interessante, e aí por último aquilo que pode ser excluído, né? Lembrando sempre que, como a escrita de um texto é um processo, essa exclusão pode ser sempre temporária. Porque é possível que lá na versão final do texto, você de repente se lembre de alguma coisa que você excluiu lá no começo, mas você quer usar. Ah, mas tem isso aqui que eu, caramba, porque senão você fica, poxa vida, queria aqui acrescentar aquela coisa que eu tinha encontrado naquele texto, mas eu não sei mais cadê. Então vai guardando. Né? Mesmo aquilo que é excluído deve se manter perto de você no processo de escrita de um texto até o final. Né? Pois bem, esse processo de organização dessas informações, ele pressupõe o que a gente chama de construção de um sumário provisório. O que é esse sumário provisório? É uma espécie de índice. É uma espécie de roteiro de texto, com começo, meio e fim. Isso significa que, depois que você reunir todas essas informações, né, e que você organizou essas informações, separando o que é essencial, importante e interessante, até aquilo que vai ser temporariamente excluído, vai ficar ali no cantinho, né, você vai relacionar o que sobrou. Essa relação das informações, dos elementos que sobraram, ela pode ser feita de muitas formas. Ela pode ser feita através de um mapa mental. Eu gosto muito de mapas mentais. Eu vou depois desse slide aqui apresentar, se der tempo, o Léo me permitir,
apresentar esse mapa mental que resultou na construção de um outro texto meu, que eu vou depois mostrar Deu uma falhada agora, Léo. aqui. Mas, enfim, através de um mapa mental, Ainda existem tá ruim programas na ainda. internet que Vamos tentar peraí. voltar falando do mapa mental, tá? Pronto, diminuí aqui um ponto da internet para ver se... É porque nesse momento os meus filhos estão assistindo aula, então tem 3 pessoas usando a internet aqui, Entendi. né? De maneira bem pesada. Mas vamos ver aqui. O que eu estava Estava colocando falando é do mapa que... mental. Pode ser um sumário provisório ou um mapa Isso. mental. O sumário... É porque, assim, como eu falei, né? Esse roteiro de escrita, esse roteiro do texto, ele pode ser construído através de algumas técnicas. O mapa mental é uma delas. E aí o que eu comentei é que, se der tempo, e se você me permitir, claro, dentro do horário da sua disciplina, eu posso, depois desse slide, apresentar um slide Claro, de um texto meu que eu escrevi através do mapa mental. todos nós Né? queremos isso. E aí, mas também você pode fazer isso em forma de roteiro de tópico, né? Como se fosse um índice de um livro. Né? Por exemplo, eu tenho aqui comigo o livro do professor Gilson, que é um professor da UFC, que trata desse assunto. Eu até indiquei esse livro para o Léo. Né? Eu fui a uma palestra dele a respeito desse livro, ele apresentou alguns elementos desse livro. Eu confesso que eu não li esse livro ainda, mas o índice ele é bem interessante. E ele mostra um pouco a organização do pensamento, né? O roteiro do pensamento dele. Né? Então, esse roteiro de escrita ele pode ser feito através de um mapa mental, mas pode ser feito assim também. Né? Pois bem, só um detalhe. Léo, esse tema sobre o qual eu pensei em escrever, eu já tenho algumas informações sobre ele. O que é que eu faço, então? Então, faz aquilo que a gente chama de tempestade de ideias. Né? As pessoas gostam de usar o termo em inglês, brainstorm, mas eu prefiro tempestade de ideias. Né? Porque você está jogando tudo que você já sabe sobre o tema, por mais insignificante que possa parecer, para depois fazer essa organização aqui, que é o terceiro passo. Né? E dentro dessa organização, como eu coloquei agora, esse tal roteiro do texto, esse tal sumário provisório, que é essa espécie de índice, até o quarto passo. Escreveu o roteiro, sabe como é que o texto vai começar, quando chegar a tal ponto, você vai falar sobre tal ponto que você pegou aqui nesse texto tal, aí de repente você vai citar esse outro aqui, de repente você vai fazer referência a essa outra ideia que você achou num filme tal, enfim, num documentário tal, enfim. Né? Você montou todo o esquema de como é que começa, termina, aliás, como é que começa, como é que desenvolve-se e como é que termina o texto. Né? Nesse momento, embora possa surgir um sentimento e um pensamento de que você está perdendo tempo, pelo contrário, você está economizando tempo, justamente porque você está montando o roteiro do seu texto. Então, você sabe como é que vai desenvolver o seu texto. Né? Você não vai, de repente, chegar em determinado ponto e ficar pensando o que é que eu vou falar agora, e agora o que é que eu falo, não sei, tal, aquele texto ali é bom ou não é, porque esse processo, ao invés de você fazer ao longo da escrita, né, você já fez ele antes. Agora, lembrando, como se trata de um processo, esse roteiro de escrita, ele não é uma camisa de força. Né? À medida que você vai escrevendo, vai preenchendo aquele roteiro, escrevendo o seu texto, seguindo a ideia, né? Seguindo o seu raciocínio, o caminho do seu pensamento, é possível que, de repente, você aproveite um trecho que você tinha previsto lá para frente. Mas agora você aproveita e menciona. Né? Porque é do próprio processo, essas modificações. O quarto passo é justamente isso. Trata-se de você escrever a primeira versão do texto. Primeira versão do texto, Léo? E quantas versões o texto tem que ter? Sei lá. Não faço a menor ideia.
Esse romance, Como Gota de Óleo na Superfície da Água, que é esse aqui, eu passei 5 anos escrevendo ele. 5 anos. E eu reescrevi o texto todo umas 6 vezes. Eu tenho todas as cópias ali. Algumas com trechos grampeados, outros trechos rabiscados, enfim. O Darcy Ribeiro, quando escreveu O Povo Brasileiro, na primeira entrevista, uma entrevista que ele deu para o Roda Viva, em 1995, o ano de lançamento do Povo Brasileiro, o livro dele, ele fala um pouco sobre o processo de escrita dele. E ele diz que passou 30 anos escrevendo o livro. 30! Você imagina o que é esse escrever? Mas também é um monumento, né? Deveria ser a Bíblia de todo brasileiro, né? O povo brasileiro, a formação e o sentido do Brasil. É fantástico esse livro. Eu já li esse livro. Já leu, já? Esse livro é muito bom, né? Eu não sei se tu teve essa experiência também. Quando eu terminei de ler o livro, eu saí na rua olhando quem tinha descendência indígena, quem tinha descendência... As matrizes, né? Exatamente. Brasil, aí tem vários Brasis, né? Legal. É muito criativo ele, né? Muito. E muito bem escrito, a escrita muito saborosa, né? Pois bem, então a ideia é essa, assim, não tem quantidade de versões. O texto termina quando você acha que ele está terminado, né? Só que é o seguinte, quando você termina o texto, 2 sentimentos podem estar lhe inundando, né? Primeiro, o sentimento de alívio, por ter terminado finalmente o texto. Depois, o sentimento de vaidade, por ter escrito um texto, escrevi um texto, cara, massa, merece o prêmio Nobel. Aí, esses 2 possíveis sentimentos, ou outros quaisquer, podem lhe cegar para os possíveis problemas que o texto tem. É por isso que um passo extremamente importante, depois da escrita da primeira versão, é o que eu coloquei aqui, ó. Léo, Optou por não compartilhar mais, né? foi. Porque eu vou compartilhar isso aqui agora. Tá. Eu não sei como é que eu faço para deixar ele na tela toda, tu sabe, Léo? Não, pior é que não, viu? Acho que é. Mas vai baixando assim mesmo. Eu acho que é aqui. Esse documento é um documento que eu passei para o Léo, que ele tem mais ou menos essas ideias que eu estou colocando para vocês, não só identificadas, né, mas descritas. Tá? Então, tem algumas descrições aqui acerca disso. Foi um material que eu produzi para o setor de publicações, distribuí entre os alunos, mas ele está disponível na internet. Eu passei o link também para o professor Léo, tá? Eu passo para os alunos pelo Siga também. Massa. Então, o 5º passo, que é depois que você escreveu a primeira versão do texto, é exatamente esse aqui, ó. Depois dessa parte de escrever a primeira versão do texto, vem um momento crucial para o processo de qualquer que seja a escrita. Um momento de extrema importância que pode fazer toda a diferença. O momento do cafezinho. Por que esse é um momento importante dentro do texto? É uma pausa, na verdade. Né? Deixa eu te compartilhar aqui. Eu li, né, o material, fiz algumas anotações, aí no passo X eu coloquei assim, uma setinha e escrevi surfar. Boa. Falo isso porque já tanto na dissertação de mestrado, na tese de doutorado, sempre que eu pude, eu conseguia, eu ia para uma praia, onde eu ia escrever, trabalhava de manhã, amanhã eu trabalhava, né? Escrevendo, lendo, aquela lógica ali. E quando dava final de tarde, tipo 3 horas da tarde, eles parou, aí eu ia surfar, voltava só à noite, aí à noite a mente estava mais clean. Era outro encontro com o que eu estava fazendo. Exatamente, porque quando você volta, você já é outro. Você não é mais aquele que acabou de escrever o texto, você já é outra pessoa, né?
E aí você tem um olhar, inclusive, mais criterioso sobre o que você escreveu, né? Então, essa pausa, ela pode ser uma pausa longa, pode ser uma pausa curta, pode ser ela tem que ser uma pausa. Tem que ser algo que tire o seu foco, que tire o seu pensamento daquele texto que você acabou de terminar, né? Pode ser um filme, uma ida ao banheiro, qualquer coisa, né? Que tire a sua cabeça. Não adianta também você ir ao banheiro e ficar lá pensando no texto. Tem que pensar noutra coisa, tá? Porque o passo seguinte, que é o sexto passo, é o passo da revisão e da reescrita. Todo o processo de revisão de texto, implica um processo de reescrita. Quando eu falo de revisão do texto, eu não estou falando de coisa de ortografia, de acentuação, de pontuação, de concordância. Eu não estou falando disso, não. Eu estou falando de uma revisão muito mais profunda, que tem a ver com a ordem das ideias no texto. E aí é importante que nesse momento você, inclusive, tenha interlocutores, bons interlocutores, que possam ler o seu texto, né? E dizer o que foi que eles entenderam do seu texto, se está faltando alguma coisa, se eles sentiram falta de alguma coisa, se alguma coisa está mal explicada e tal, né? Esse processo de interlocução, ele é extremamente importante, tá? Dentro da construção do seu texto, porque é o olhar do outro. Aí só um detalhe que eu vou compartilhar com vocês aqui. Se você entregou o seu texto para outra pessoa ler, e aí você já começa explicando, então não entregue. Não entregue. Se você entregou o seu texto e sente necessidade de explicar o seu texto, significa que ele não está bem explicado. Porque se ele estivesse bem explicado, você não precisaria explicar algo sobre o seu texto, né? Então, só entregue o seu texto para uma pessoa ler quando você achar que ele está legível, né? Em todos os detalhes que você quis mostrar, né? Pois bem, então esse processo de revisão por você mesmo e por outra pessoa implica um processo de reescrita. Como assim reescrita, Léo? Ora, você pode realocar determinado parágrafo, determinada ideia, pode excluir, pode substituir, pode, de repente, trocar palavras, pode acrescentar uma coisa que você tinha esquecido, que você tinha excluído lá naquele terceiro passo, né, do que pode ser excluído ou não. De repente foi uma coisa que você leu, nessa pausa que você deu, você encontrou ou conversou com alguém, né, que trouxe uma ideia nova e você já, vou acrescentar isso aqui. Então, esse processo, como eu estou colocando, o texto é algo em movimento. O texto é um organismo vivo, porque é o seu pensamento transmutado em forma de palavra, né? Quando um texto escrito, né? Um texto escrito, ele não é só essa coisa aqui paradinha, ele está em movimento o tempo inteiro. Ele é a materialização do seu pensamento, né? Então, esse movimento precisa ser atendido, você precisa observar esse movimento, sentir esse movimento, inclusive no ritmo da leitura. É por isso que uma das coisas que eu indico para as pessoas é lerem os seus próprios textos em voz alta. Porque aí você, além de ter clareza daquilo que você está dizendo, você ainda fica testando o ritmo da escrita. E aqui no chat a Sara comentou isso, que faz a revisão e gosta de ler em voz alta para desenvolver, acredita, essa percepção aí, como você está colocando. Pois é exatamente isso, né? Esse ritmo, ele é uma coisa que você vai desenvolvendo, né? Eu gosto muito de dar, inclusive o Nietzsche, dizem que o Nietzsche escrevia, né, batendo o pé. Ele escrevia batendo o pé para pegar ali o ritmo da escrita dele, né? Não sei até que ponto isso é verdade, nunca vi o Nietzsche escrevendo, mas, enfim. E aí, por último, o sétimo passo, que é o título final. Esse passo é um passo importante, tá? Por quê? Porque muita gente acha que porque o título vem no começo do texto, ele é a primeira coisa que você deve pensar.
Não. É possível que você, quando vai escrever um texto, né, já tenha um nome em mente, ou mais ou menos um nome em mente, mas por que eu não aconselho você dar um título antes do texto estar pronto? Porque o título, ele tem que ser uma espécie de condensador da ideia do texto. O título, ele tem que dar a ver o texto. Se não tem texto ainda, como é que ele vai condensar a ideia do texto, se o texto nem existe ainda? Como é que ele vai dar a ver o que é o texto, se o texto não está nem pronto ainda? Então, a gente põe um título ali provisório, né, só para a gente poder salvar o arquivo no computador. Mas a gente já sabe que aquele título é provisório. O título final, ele vem, como o próprio nome já está dizendo, ele é título final. É algo que se coloca no final. Né? Então, em resumo, esses são os 7 passos, né, de construção para construção, ou composição, como eu prefiro, de textos. Tem construção aqui porque é uma coisa mais acadêmica e tal. Mas, enfim, essa é a ideia. Esses são os 7 passos para a construção de um texto. Aí, assim, antes da gente passar, antes de eu mostrar para vocês um exemplo de um texto meu, eu queria saber se vocês têm algum comentário, alguma pergunta a fazer, antes de eu continuar aqui a exposição. Ó, eu tenho aqui comentários da Sara, pelo que eu tenho visto aí, vocês vão me atualizando, certo, gente? Porque eu deixei passar muita coisa, né? A Sara falando que se acha muito confiante, né, quando está escrevendo, sempre acha que está legal, mas aí depois vem as correções do orientador e tirar o cavalinho da chuva, segundo ela colocou. Aí, logo abaixo, tem o comentário da Joyce Fabrício, que quando estava na graduação, dialogou aí com a Sara, que era muito confiante, escrevia muito, se sentia, e aí entrou no mestrado e aí tudo mudou. Agora ela está achando que não sabe nada, né? Que certamente deve ser um exagero, né? Certamente, certamente. É porque é uma coisa que é muito natural, né? O professor orientador, e eu falo isso também por mim, né? Ele tem uma vontade de contribuir, né? Ele tem uma vontade natural de contribuir. Então, o olhar dele é justamente esse, é encontrar onde é que o seu texto pode ser melhorado, né? Porque você imagina um orientador que recebe um texto e diz para você, tá massa, tá bom, tá legal. Eu acho que, se fosse eu recebendo, né, essa orientação, esse tipo de orientação, eu me sentiria extremamente inseguro, né? Eu preciso de um retorno dele, né? Tem aqui uma pergunta aqui do Yunis também, acho que é essa, né, Yunis? Se não for, você me corrija. Vocês podem falar também, gente, fiquem à vontade. Professor, a escrita sendo um processo prático, como comparado a andar de bicicleta ou nadar, como você analisa esses 2 anos de aula online? Vai haver um prejuízo ou não? Falo não só do ensino superior, mas principalmente do ensino fundamental, pois vejo minhas filhas muito afetadas nesse sentido. Eita, pô. Aqui já misturou a pandemia, né? Não sei se é isso. É essa, né? Trouxe de novo para o Jones. Ô, Yunis, eu vou guardar aqui um pouquinho a tua pergunta para falar daqui a pouquinho, porque senão a gente foge um pouco do tema, né, do encontro, mas eu já guardei aqui, Yunis, aulas online, já, para falar daqui a pouquinho a respeito desse ponto, tá bom? Pode ser assim? Sobre essa coisa da escrita, gente, sobre essa prática da escrita, alguma coisa, alguma pergunta, ou tá tudo claro? Eu vou trazer aqui algumas questões, tá? Eu anotei aqui umas coisas quando eu li aquele documento, que vou passar para todos aí, todos e todas. Só trazer alguns motes, tá? Na verdade, a ideia é meio que mote, né? Não é bem uma dúvida específica. Na escolha do tema, no primeiro passo, né? Você faz uma analogia com... E aí é interessante fazer essa analogia.
Escrever, ele diz lá no documento, certinho, abre aspas, escrever é como cozinhar, fecha aspas. Essa foi uma metáfora que foi o Rubem Alves que construiu, na verdade, eu só dei uma continuada aí na metáfora, né? Porque ele diz que existem dois tipos de escritores. O escritor nutricionista e o escritor cozinheiro. Legal. E aí ele fala dessa coisa de que há determinados escritores que trazem informações muito importantes, né? Mas que o texto é muito pedregoso de ler. Né? Você se cansa de ler aquele escritor que é só nutricionista, né? E o escritor que é cozinheiro, ele é ao mesmo tempo nutricionista, mas ele joga com essa coisa dos sabores, das imagens, né? Da poética e tal. Aí, uma coisa que eu digo muito para os meus alunos, né? Lá desculpa, eu acabei nem dizendo isso. Atualmente eu sou professor de argumentação jurídica, lá na faculdade, no curso de Direito, né? E aí, uma das orientações que eu dou para os meus alunos, inclusive uma coisa que a gente faz na disciplina, leiam romances. Leiam romances. Né? Tem um romance muito bom para ser lido recentemente, eu comprei, chegou ontem, que é aquele Torto Arado, do Itamar Vieira de Lima. Né? E é muito interessante. Por que é importante ler romances? Justamente porque são os romances que vão alimentar o seu olhar, né? Para essa beleza do texto, né? Para essa beleza da vida. A gente tem uma compreensão de que a escrita é uma coisa muito técnica. Ela é técnica, mas não é só técnica. Né? Quando você está escrevendo, você está colocando as ideias no lugar. Quando você está escrevendo, você está organizando o seu pensamento. Então, é muito mais do que simplesmente transpor para o papel aquilo que você está pensando. Você está, à medida que escreve, organizando o seu pensamento. Você está, à medida que escreve, sistematizando aquilo que você sente, aquilo que você acha de um determinado tópico sobre o qual você está estudando, ou da própria vida, se for um comentário geral, enfim. Então, a literatura, ela vai amaciar a sua linguagem. Ela vai fazer com que a sua linguagem, que no primeiro momento pode parecer pedregosa, ela vai transformar numa areia fina de praia por onde você pode caminhar em direção ao mar. Sabe? Então, importante você ler romances para isso. Inclusive, Léo, uma vez eu ministrei uma oficina muito legal, foram 4 módulos de oficina, num curso de Educação Física daqui, da Universidade Estadual, Vale do Acaraú, a UVA, em Sobral, que foi o corpo e o sentido. Justamente trabalhando com essa perspectiva de como o corpo também constrói sentido. E não é aquela coisa da menina lá do Big Brother, não, do corpo fala, não. São os gestos, né? Uma posição do olho, uma abertura, né? Uma certa posição corporal e tal. Enfim, é bem legal, porque tudo gera sentido. E os romances, eles abrem para que a gente consiga enxergar esses sentidos que estão disponíveis no mundo e na vida, né? No cotidiano. Legal, Léo. Posso continuar, então? Corpo no sentido... Boa. Corpo no sentido da fenomenologia, sim. Outra coisa, Léo, assim, já vou te deixar avançar, certo? Mas tranquilo, relaxa. Você trouxe um mote, né? Eu que ia trazer e agora o mote voltou para mim, né? Essa coisa do sentido, né? E tem uma parte desse documento onde você está... Tem 2 coisas, na verdade. Do terceiro para o 4º passo, né? Organizar informações, escrever a primeira versão é um processo que é muito semelhante, né? Vamos dizer assim, integrado, né? Inseparável, né? Porque quando eu organizo, eu já vou categorizando, né? E tem 2 frases interessantes nisso que eu separei, né? A primeira, que está ligada ao terceiro passo, de organizar as informações, onde você coloca, e aí eu vou abrir aspas, há avanços que se parecem com atrasos, fecha aspas. E o outro passo, né, no 4º passo, né, onde você escreve a primeira versão,
E aí acho que tem muito a ver com a dinâmica da escrita, né? A relação que se estabelece com ela e o que, que vai surgindo. Que é assim, abre aspas, há certos momentos em que o texto toma uma vida própria e o sentido vai te levando para lugares que antes você sequer podia prever. Esse primeiro tópico, a Joyce fez um comentário aqui, daqui a pouco eu vou comentar também esse comentário dela. Mas essa coisa há avanços que se parecem com atrasos. Em tudo, né? Em tudo na vida, há avanços que se parecem com atrasos, né? A gente acha que está se atrasando ali, mas na verdade aquilo ali é um avanço, porque a gente está sedimentando melhor, né? No caso da escrita do texto, a reunião das informações, seleção dessas informações, organização dessas informações, embora pareça um atraso, mas você está sedimentando o seu texto, né? Você está construindo o alicerce, está reunindo ali as pedras do alicerce do seu texto. Então, pode parecer que é um atraso, mas há avanços que se parecem com atrasos. Mas, no entanto, são avanços, né? E aí, a segunda frase, como é que é, Léo? Me lembre, por favor. Há certos momentos em que o texto toma vida própria e o sentido vai te levando para lugares que antes você sequer podia prever. Isso é demais, assim, eu fico extremamente encantado quando isso acontece, assim, comigo, né? Porque às vezes eu estou aqui, planejei o texto, começo, meio e fim, estou escrevendo, e de repente eu estou chegando, o pensamento está indo, e chegando em uma imagem, em uma ideia que eu não podia prever, assim. Então, eu me sinto como se eu estivesse ali brincando debaixo das mangueiras infantis das minhas memórias e encontro uma manga madura, né? Uma manga rosa madura para cortar ali, né? Como uma fruta mesmo saborosa, assim, como uma ideia nova que surge de uma coisa que você não tinha previsto, assim. E eu acho isso é um processo da própria escrita. Eu acho que acontece com todo mundo que se dá a oportunidade de escrever com um pouco mais de frequência, né? A gente acaba chegando num lugar novo, assim, né? Acaba pensando numa coisa que é o próprio mecanismo do pensamento, né? Como eu coloquei, as palavras elas são mecanismos do pensamento, elas são engrenagens da mente, né? E essas engrenagens, às vezes, elas vão se conectando e construindo um todo. Um todo, mecanismos novos, né? Uma totalidade, É bem a ideia da composição, né? Também. A Jéssica colocou assim, faz sentido mesmo, eu gosto muito, inclusive, leio o romance medieval, e aí, quando percebo, estou escrevendo no pretérito mais que perfeito, na dissertação. Seria antiquado isso, né? Legal. Eu acho que tem dois pontos aí que eu acho que são importantes. O primeiro, o Yunis perguntou assim, né? A escrita sendo um processo prático como comparado... A escrita como processo prático. Isso aí é uma coisa muito interessante. Quando eu era pequeno, e eu assistia ao filme de luta desses de televisão, eu saía do filme querendo quebrar todo mundo, me achando um fodão, hein? Os meninos aqui em casa, depois que assiste Cobra Kai. Pois é. Esse processo mimético é um processo extremamente natural, né? E isso acontece também com a escrita. Tanto é que quando você consegue ler um romance com o qual você se envolve, quando você termina, você está tão envolvido com aquele ambiente, com aqueles personagens, que você sente falta deles, né? Que você sente falta daquela ambientação. E aí se pega falando tal qual um ou outro personagem do livro que você leu. Justamente porque essas estruturas linguísticas, elas vão se montando na sua cabeça pela prática, pela experiência. Porque a linguagem é isso, a linguagem é repetição, né? O conceito é sempre um conceito de um passado, é sempre uma fotografia de um passado, né? É sempre uma experiência
gravada em palavra, né? Então, qual seria a melhor forma de desenvolver as suas habilidades linguísticas? Praticando, lendo e escrevendo, né? E aí ela coloca também assim, seria antiquado isso? Rapaz, depende muito da instituição, né? Há instituições, inclusive, em que você pode escrever em primeira pessoa a sua dissertação. Há instituições em que você que orientam que você não usa mesóclises, por exemplo, né? Porque fica um discurso muito empolado, né? Então depende muito da natureza da instituição, depende muito da natureza do tema, da natureza do seu orientador ou orientadora, né? E a Márcia sobretudo, ela se despediu, né? Mas, sobretudo, uma questão de estilo também, né? Sim. Fazer uma escolha, independente se vão me aceitar ou não no mundo, você tem que se aceitar, né? Como é que seria esse caminho de aceitação do seu próprio estilo, de como vai ficar, se vai ficar legal, não vai ficar. Mas se ele, né, botar o pé na porta e não deixar tu entrar com esse teu estilo, é só uma dissertação. Isso, exatamente. Não é o livro da sua vida, é só uma dissertação. Depois você escreve outro. Ou reescreve para publicar depois. Legal. Joyce está falando que virou a marca dela, né, na escrita. Legal. Então, a Márcia já saiu, mas obrigado aí. Vou deixar registrado aqui porque está gravando. Muito grato aí pelas palavras, Márcia. Você é sempre uma querida. Eu concordo com as palavras dela, viu? Para representá-la aqui agora, né? Essa coisa do cara que é técnico, rigoroso, mas que, por outro lado, é um cara que tem uma visão de todo, uma visão criativa, né? Sobre as coisas. É bem legal. Mas siga aí em frente. Você tinha uma lógica aí para concluir, para avançar, dar uma ênfase em alguns aspectos que você queria. Eu estou querendo apresentar esse outro slide aqui, ó. Você ficou prometendo também um mapa mental também para a gente. Isso aqui, exatamente isso. Esse aqui é um texto, já é o título final, já que eu dei a um texto que eu escrevi, né? Então, esse título aqui, ele é um título que aparece no começo aqui, mas ele já foi onde eu cheguei com a escrita desse artigo. É um artigo que ainda não foi publicado, mas foi apresentado num congresso de História da Educação no Ceará em 2015, né, lá na URCA, ali no Crato. Pois bem, então é esse tema aí que vocês estão ouvindo aí, esse título que vocês estão ouvindo aí, estão vendo aí. O ensino de língua portuguesa como instrumento de exclusão social, uma história da burrice no Brasil. Essa ideia da burrice é uma provocação, tá? Depois eu posso até passar alguma coisa dessa ideia para o Léo, para quem quiser mergulhar um pouco nessa ideia aí. Mas é um pouco a ideia de que existe uma associação meio grosseira que se faz entre falar bem, falar bonito e inteligência. E não é necessariamente assim. Né? Verdade. Essa relação não é tão direta. Você tem muitas pessoas que falam muito bem, mas elas não têm uma profundidade em um assunto ou determinado. Até mesmo porque, assim, o que é de fato a inteligência, né? Quem é de fato a inteligência? Existem uma coisa que eu pergunto muito também em sala, é assim, quem é que sabe mais? É o jangadeiro que naquela jangadinha de 6 paus amarrados vai lá para o meio do mar e consegue se localizar pelas estrelas e voltar, passar às vezes uma semana lá no meio do mar e consegue voltar? Ou é o astrônomo que sabe o nome de todas as estrelas? São saberes diferentes, né? Então, o que é inteligência? Aí eu estou usando... Assim, tem uma coisa que eu não sei se se relaciona com isso, certo, Léo? Tem um autor, não sei se você conhece, Howard Gardner, né? Ele vai falar das inteligências múltiplas, né? Isso, Aí dentro dela, sem querer se aprofundar, foi só porque ele fez essa sistematização, né? E uma das inteligências que ele chama, né? Aí tem a sinestésico corporal, tem a inteligência espacial, enfim, tem uma variação. Interpessoal.
Isso, nem me lembro mais, mas me lembro que uma delas é a inteligência linguística, né? Isso, E eu exatamente. trazendo, pelo que você estava falando, até mesmo a inteligência linguística não necessariamente tem a ver com seguir a norma clássica da língua, né? Vamos dizer assim. Exatamente, exatamente. Então, esse burrice está colocado aqui de forma provocativa mesmo, tá? Porque existe essa associação. Se existe a associação entre ser inteligente e falar bem, naturalmente o oposto disso também existe, né? A ideia de que se a pessoa não sabe falar ou escrever, ela seria, dentro dessa lógica, burra, né? Então, é uma provocação. Então, Sim, eu tinha essa ideia na cabeça e eu tinha essa pergunta. Por que essa legal. música? Essa pergunta, né, a partir da ideia. Como a promoção de um modelo, uma norma padrão, chamada de língua culta, transforma-se num instrumento de exclusão social? Depois o professor Léo vai trabalhar com vocês essa perspectiva da importância da pergunta em um texto, né, na escrita ou numa pesquisa qualquer. Né? A pergunta ela nem sempre é clara e ela nem sempre nasce no primeiro momento, né? Mas ela é essencial para que você consiga construir um texto em torno de uma questão central, que é a questão que vai movimentar suas ideias, que vai aglutinar suas ideias em um texto. E aí eu fui reunindo essas informações, né? Eu fui me lembrando qual o impacto sobre o aluno que escuta de seu professor quase todo dia que ele fala errado. Aí eu fui me lembrando de alguns elementos, a relação língua e pensamento, a ideia das palavras como mecanismos do pensamento, das palavras como engrenagens da mente, né? A ideia de falar errado e pensar errado, que eu até trouxe aqui para vocês, né? A relação dele com os pais, os irmãos, a família, a comunidade, a relação que existe entre língua e identidade, não só do ponto de vista cultural, da identidade cultural, mas da identidade como sujeito também, enfim. E aí eu fui me lembrando de outros elementos, né? Da relação da língua como meio de comunicação, como forma de domínio sobre o outro, não só também politicamente, mas também até em relações domésticas, né? Da língua como forma de domínio, né? E aí fui me lembrando de algumas informações. Eu não vou falar sobre todas aqui, mas porque senão vai perder muito tempo, né? Então eu Certo, fui, mas tá dando para a gente entender a correlação de temas que vai compondo essa ideia de um mapa mental, né? isso. De modo que eu fui puxando, à medida que eu fui organizando, fui dando uma ideia, aí fui puxando outras coisas, puxando outras coisas, puxando outras coisas. Como eu já tinha lido algumas coisas sobre isso, já tinha lido bastante sobre esse tema, né? Um tema que me interessa há muito tempo. Então, eu cheguei nesse primeiro momento, porque com esse mapa mental desenhado, eu prefiro fazer no papel. Eu acho que eu penso mais rápido em papel, né? Depois foi que eu transpus para esse slide. Mas, enfim, aí o que rolou foi o seguinte, eu já tinha algumas leituras sobre esses vários subtemas, sobre essas ideias que orbitam em torno dessa ideia sol, dessa ideia central que é a pergunta. O sol é sempre uma pergunta, né? Mas, enfim, aí eu fui pegando as referências de textos que eu já conhecia, que eu já tinha lido a respeito desse tema. Então, sobre essa coisa das palavras serem as engrenagens da mente, que textos eu já conheço ou já li a respeito desse assunto, tal, né? Aí eu fui pontuando, às vezes até trechos, até falas que eu queria que estivesse no texto, a burrice vista desse ângulo é produto da colonização, né? Por aí vai. Então, eu fui colocando várias referências no texto, trechos de textos. Ó. Eu gosto muito desse texto aqui do José de Alencar. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar na tela de vocês, mas diga assim: ó, o povo que chupa o caju, a manga, o cambucá e a jabuticaba pode falar uma língua com igual pronúncia e o mesmo espírito do povo que sorve o figo, a néspera. Aliás, a pera, o damasco e a néspera. Isso é o Alencar, José Alencar, perguntando lá no final do século XIX. Né?
bem, então eu fui marcando essas referências, de modo que eu cheguei, então, nesse mapa mental aqui, ó, que tem as ideias, os trechos e as informações. Tá todo mundo enxergando aí? Tá enxergando aí direitinho, Léo? Dá para enxergar que ele é bem amplo, né, também, Léo? Não precisa ler, é só para você ter, para você Sim, visualizar. sim, é Né? não diria uma árvore, mas tem uma alta conexão aí entre vários temas, né? É Eu assim, gosto muito de usar. a primeira impressão que me deu foi assim, depois daí eu vou ter que fazer o sumário mesmo, né? Exatamente. Porque assim, eu tenho muitas informações disponíveis, né? E eu gosto do mapa mental justamente por isso, porque eu consigo ver, visualizar pelo menos, as possíveis informações que o meu texto vai conter. Mas o meu Sim, texto ele já está todo aqui. Ele está aqui. O meu texto está todo aqui. Eu preciso destrinchar cada tópico desse. E para destrinchar cada tópico desse, eu preciso saber por onde eu começo, como eu continuo, como é que eu vou chegar em tal lugar. Aí eu já tenho isso desenhado. Eu começo, então, bom, a numerar. Estão vendo aqui? Ó? sim, o umzinho tá aparecendo. Eu posso fazer isso no próprio mapa, ou eu posso fazer isso numa espécie de roteiro, como um índice. É, Tópico um, em 2, outro 3. documento, né? Em outro documento. Né? Aí eu vou colocando. Ó. Apareceu 2, tá vendo 2 aqui? Ó? Tô vendo. Pronto, aí eu vou ó, pontuando, né? O Legal, caminho, legal. esse é o caminho do meu pensamento. Esse é o caminho por onde é que o meu pensamento vai, qual é a ordem que ele vai seguir, qual é o caminho dele para poder construir uma ideia que seja lógica, inteligível e que dê a entender as informações que eu considero importantes sobre aquele tema. E Eu aí eu fiz muito chego, isso para preparação para concurso, Léo. massa, é uma técnica boa de estudo. Concurso para professor ou se preparando para uma prova, né? Você faz ali uma sequência, mas é muito interessante. Quando eu estudava para a prova, um concurso que me frustrou bastante foi quando eu percebi que eu estava supostamente o mais preparado em todos os concursos, mas foi onde eu tive o pior desempenho. Eu fiz 5, né, para conseguir entrar na UFC agora no IEFES, né? Mas eu fiz um último, antes desse último, né? Eu fiz um quarto concurso, inclusive era para a UFC em Sobral, né? Sim. E eu tinha estudado o que eu tinha estudado mais, né? Até porque tinha adiado a prova, eu continuei estudando, era um conjunto de ideias enorme, mas eu não tinha treinado a prática, né? Entendi. Eu estava com mapas mentais enormes. E na hora de botar no papel, eu não consegui dar conta. E não passei na primeira fase, né? Foi a primeira vez que eu não tinha passado na primeira fase do concurso, que é a prova escrita. Né? Sim, E sim. aí a grande lição que ficou para mim foi a escrita é treino, né? Também, aquela lógica de É, sentar e fazer o percurso, do pensamento. enlaçando todos esses elementos, né? Isso é essencial, né? É a prática mesmo do texto, né? É de fato a prática da escrita, né? É assim que você vai, de fato, né, praticando e Aí desenvolvendo essas habilidades linguísticas, né? Acho que é É isso. assim, eu me lembro até que eu treinava fazendo, simulando o concurso, né? Faz de conta que agora o sorteio dos pontos, aí tirava 3 pontos, que na UFC eram 3 pontos, que eu tinha que falar dos 3. Aí eu usava 4 horas, que era o tempo, para ficar escrevendo ali, para ver o que que dava. E aí, quando eu Sim, fiz isso, eu não fiz nem com todos os pontos, mas já deu para eu conseguir achar aquilo que deveria ser o argumento central, sim, sim. né? Que é, na verdade, a reconstrução de um mapa mental mais claro e mais, vamos dizer assim, mais enxuto. É, é. Mas isso É, eu acabei lhe interrompendo aí, né? Você estava falando, eu me lembrei disso. não, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Eu só queria dizer que
Depois que a gente faz esse mapa mental, que a gente constrói esse roteiro de escrita, né, o resto é prática. Tem que fazer, tem que escrever, tem que falar. E outra coisa que é importante, que eu acho, né? Essa prática de se escrever cotidianamente sobre assuntos pelos quais você se interessa, né, nos tais cadernos que eu apresentei no começo do encontro de hoje, ela é muito importante porque você vai justamente colocando as ideias, né, vai assentando. Eu não sei se vocês conhecem aquele joguinho antigo chamado Tetris. Tu conhece, Léo? Conheço. Pois é, então, eu acho que a mente, a compreensão, ela funciona um pouco como o Tetris. Quando forma uma linha, o pensamento absorve. Quando forma outra linha, o pensamento absorve. Né? Que encaixa, né, as conexões, né, para fazer a conexão neural aí. E aí a escrita é exatamente assim. A escrita é isso, né? Ela não é só uma técnica que você treina a partir da caligrafia. É prática. É prática. É a organização do pensamento. Né? É isso. Então, perguntas, a Joyce aqui está trazendo uma pergunta, tem a do Yunis também, né, que você separou. Eu ainda queria acrescer outra, para a gente caminhar para a conclusão do nosso encontro. Tá. Eu anotei, né, após ler o texto dos 7 passos, né, e uma das grandes questões também que a gente tem de desafio da escrita é se encaixar nos contextos, nas demandas específicas de escrita que a gente tem, né? É interessante que você já tem uma variação muito, muito maior do que a minha em termos de produtos, né, da escrita, né? Eu me lembro até uma vez, que também me deixou uma certa curiosidade, né, assim, muito interessante, que você me convidou uma época para a gente fazer uma espécie de workshop, ou sei lá qual o termo em português, uma oficina, né? Que era sobre escrita terapêutica, né? Exato. Já estou vendo que isso certamente tem a ver com seus cadernos também. Essa relação com seus cadernos. Mas, tem total. Eu até anotei aqui após, né, a leitura dos 7 passos, que é assim, a escrita, como eu anotei aqui, é fruto de uma relação com o tempo. Né? E aí a minha pergunta, isso é uma afirmação minha, né? A escrita é fruto de uma relação com o tempo. Tempo vivido, tempo relacionado a determinados objetos de interesse, por aí vai, né? Assim, com os desejos, as paixões do momento, enfim. Eu gosto muito de falar para os meus orientandos que eles escrevam, estudem sobre o que dá tesão, né? O que eles têm vontade, o que envolve prazer. Porque, geralmente, a escrita acadêmica, quando é um TCC, uma dissertação, uma tese, dá trabalho, né? Tem um quê de chato, né? Essa construção também, né? É um trabalho que você tem que ter ali um rigor, né? E aí a minha pergunta é, como lidar com o tempo na escrita? É uma pergunta bem ampla, e a outra bem ampla, talvez mais poética, é qual o tempo certo da escrita? Certo. Eu acho que ela tem um pouco a ver com a Joyce, ela fez uma pergunta um pouco parecida também com a ideia do tempo, né? Como aumentar a média de tempo de leitura, né? Média de tempo da leitura. E, de alguma forma, essas 3 perguntas, elas convergem um pouco para a pergunta do Yunis também, né? Certo. Vou ver se eu consigo responder aqui a minha percepção sobre isso, né? Eu vou começar dizendo que não sei. Eu imaginei também que seria esse o caminho. Mas, assim... por quê? Para dar uma resposta taoísta, que é uma coisa que eu comecei a ler sobre o taoísmo, né? Sei e não sei, né? Porque, assim, na verdade, cada texto
ele tem um tempo para vir, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que, às vezes, o tempo de um texto, às vezes o texto chega pronto, né? E eu estou falando, inclusive, de textos técnicos, né? Às vezes as ideias do texto chegam já prontas, organizadas ali. Você sabe o caminho do seu pensamento, né? E a gente vive numa... Às vezes não, às vezes o texto precisa ficar cozinhando um pouco ali no forno, né? E a gente sempre se preocupa muito com essa coisa do tempo, porque a gente Prazos. a gente vive numa sociedade de prazos, né? A gente vive numa sociedade de prazos e às vezes esses prazos somos nós mesmos que estabelecemos, né? E a gente fica ali naquela onda de ficar se cobrando, né? Para escrever logo sobre aquilo e tal. Mas assim, eu venho treinando uma coisa comigo, né? Nas minhas relações do ponto de vista, eu não vou entrar nesse assunto não, tá? É só para ilustrar isso que eu estou querendo dizer. Às vezes, do ponto de vista político, né, eu venho tentando construir uma espécie de desapego da lógica do rebanho, né, dessa ideia de ter muitos seguidores, né, de ter muita gente assim concordando comigo e tal, né. Eu acho que eu tenho exercitado a prática do desapego do todo, da ideia generalista do todo, né, por buscando a singularidade de cada coisa, sabe? A singularidade do cada. Então, abandonando a generalidade do todo pela singularidade do cada. E aí isso também se reflete na minha relação com o tempo da escrita, né? Em que sentido? No sentido de que eu tenho começado a exercitar, na verdade, assim, eu tenho retomado isso, porque sempre foi assim, depois de um tempo passou a não ser, e eu estou buscando novamente isso, essa ideia de escrever sem estar pensando em escrever para publicar, né? Então, esse exercício de escrever é um exercício de liberdade do pensamento, né? Então, aquela ideia de que o papel aceita tudo, ela serve também para isso. Porque no momento que você está escrevendo, você está de fato se libertando. Tanto é que o livro se chama livro por conta disso, né? Porque você se liberta, você fica livre daquele pensamento, daquele sentimento, né? Então, a escrita como exercício de liberdade do pensamento não tem tempo, né? Não tem tempo. Se é um exercício de liberdade, ele não tem prazo, né? Então, deixa a coisa, essa coisa do tempo, deixa fluir, sabe? Deixa isso fluir. E aí, quanto mais você praticar, melhor. Porque mais documento, mais texto você vai ter para, de repente, enxertar. Se você tem um prazo muito corrido e já escreveu sobre aquele tempo, sobre aquele tema, ou sobre algo que se relaciona àquele tema, você já aproveita. Muitos textos meus, inclusive acadêmicos, são construídos assim. Eu vou amalgamando trechos de outros textos, né? Eu vou costurando, porque como eu falei, né, o texto é um artesanato intelectual. E o próprio nome texto, a própria palavra texto, vem do latim textum, que é tecido. Por isso que a gente escreve linha, né? Por causa dessa relação mesmo com o artesanato da escrita, né? E aí a gente chega nessa pergunta da Joyce, né? Do mesmo jeito que a gente precisa deixar o pensamento livre para escrever, é importante que a gente também exercite o pensamento livre para ler, né? Até mesmo porque, assim, se a gente se pega muito nessa coisa do tempo,
a gente presta mais atenção no tempo do que no que a gente está lendo. Né? A gente presta mais atenção naquilo que a gente quer escrever a partir daquela leitura do que, de fato, na leitura que a gente está fazendo. Né? Então, nosso pensamento foge, né? Escapa. Então, é importante que a gente fique ali, que a gente quer controlar o tempo, controla o tempo, determina um tempo em que você não vai determinar tempo nenhum. Quer controlar o tempo, constrói dentro do seu calendário um momento em que você não tem tempo, em que você vai deixar o tempo fluir livremente. Né? Eu acho que é isso, sim. E quanto à pergunta do Yunis, rapaz, essa pergunta é um pouco mais complicada, né? Porque, assim, a gente... Eu sou um cara da periferia, venho da quarta etapa do Conjunto Ceará. Você já foi lá? A quarta etapa do Conjunto Ceará, o Conjunto Ceará já é periferia, extrema periferia de Fortaleza. Né? Eu nasci em 1980, nasci lá. A quarta etapa é a periferia do Conjunto Ceará. Então eu venho da periferia de Fortaleza. E as questões sociais, elas me pegam pelos calcanhares, às vezes me pegam pelo pescoço. Né? E enquanto eu fui deixar o meu filho está no 2º ano, ele foi para o 3º agora, ele está fazendo o 3º ano esse ano, e ele fez o Enem já, né? Como exercício. E enquanto eu ia deixá-lo no lugar da prova, eu ia pensando nessa perspectiva do privilégio mesmo, né? De ter um pai professor universitário, de ter uma mãe que é também professora universitária, né? De viver numa casa. A gente tem 3 grandes estantes de livro aqui, a gente tem acesso à internet, a gente tem sinal da Disney+, a gente paga a assinatura da Netflix, a gente paga a assinatura da Globoplay, a gente paga a assinatura do Spotify para ouvir os podcasts. Eu tenho a prática de, enquanto eu estou cozinhando ali, hoje mesmo, eu me atrasei um pouco porque eu fiz o almoço dos meninos hoje e depois tive que cuidar da louça, né? E enquanto eu estou fazendo isso, eu estou ouvindo podcast, eles estão ouvindo também. Então, tem todo esse ambiente em que eles... aqui eles têm acesso, né? O meu filho faz Kumon, meu filho lê e escreve em inglês porque ele fez cursos de inglês. Então, assim, dentro dessa perspectiva, né, tem todo esse grupo, e ele não está sozinho nesse universo. Né? Existem várias outras pessoas que têm acesso a esse tipo de conhecimento. Né? Tem acesso a esses recursos, enquanto boa parte da população brasileira não tem isso. Né? Então, eu fico ferido, sabe? Eu não fico com raiva, não, eu fico ferido quando alguém, eu me sinto triste quando alguém vem com aquele discurso meritocrático, sabe? De que basta você querer e tal, que você faz. Né? Não foi assim comigo, não é assim com quem de fato consegue, vem lá da quarta etapa do Ceará, conhecer e consegue galgar alguns degraus da escala social, né? Não é assim, o degrau não estava posto ali para mim, eu não consegui chegar, nem enxergar o lugar da escada, né? Eu precisei de outras pessoas para que me deram a mão, né? E aí eu fui deixar o meu filho para fazer o Enem e fiquei pensando, cara, e quem não teve aula depois dessa pandemia, cara? E quem não teve aula? O cara suspenderam as aulas lá em março do ano passado. O cara passou um ano sem aula, bicho. E como é que ele vai fazer o Enem? O cara que tá no 3º ano, cara. Sabe? Agora, do ponto de vista do aprendizado, são possibilidades, né, cara? Se há um prejuízo, eu acho que as escolas, em algum momento, vão chegar e vão dizer assim, rapaz, a gente não pode tratar o online, à distância, né, as aulas remotas, como se fossem aulas presenciais. O meu filho passa 4 horas sentado em frente ao computador, 4 horas e meia, assistindo aula, todos os dias. Né? Sai, faz as atividades no computador. Né?
Então, isso é extremamente desgastante da relação que ele desenvolve com essa máquina, da relação que ele deixa de desenvolver com o contato presencial com as pessoas. Rapaz, não existe nada melhor do que um abraço e um beijo. Não existe. E aí o computador, ele barra isso, né? Então, torçamos para que a pandemia passe logo, para que os governos cumpram o seu papel, que é proteger a população, né? Proteger a população das doenças, proteger a população das desigualdades sociais, proteger a população dos seus próprios monstros, né? E não alimentar os seus monstros liberando arma para todo mundo. Eu tenho aqui uma última pergunta do Jean, ele quer fazer essa pergunta, e aí, melhor que ele fale, né? Opa, boa tarde, professor. E aí, Jean, beleza, cara? Beleza. Eu enxergo eu consigo enxergar a atual conjuntura, eu acho que é uma tradição, né? Tradição histórica, da construção dos textos, seja de artigos das ciências humanas, seja artigos principalmente das ciências biológicas, de uma dialética, uma contribuição muito da dialética hegeliana, de tese, antítese, síntese, um negócio meio fechado, estruturalista, e com essa perspectiva aí, eu acho que de costurar, eu acho que rompe um pouco, né? Eu acredito que possa ser um objetivo seu romper acho que você nunca pode ter pensado por essa lógica de romper com esse estruturalismo, com essa dialética hegeliana, ou pode até, não sei, né, em que você fundou essa filosofia e tal, se você ler alguma coisa sobre isso. Só acredito que acho que eu me sinto muito mais contemplado quando a gente foge dessa linha de raciocínio, de tese, antítese e síntese e etc. Porque com esse mundo caótico, e a minha cabeça é muito caótica, os pensamentos vêm e vão, e vai construindo aos poucos, entendeu? Até uma briga com os orientadores que percorreram minha trajetória, que muitos mandavam eu escrever de um jeito, que era muito desse jeito aí estrutural, e eu não conseguia escrever. Na verdade, as coisas os pensamentos iam vindo conforme eu ia, sem precisar necessariamente, agora eu vou pensar no referencial teórico, agora eu vou pensar nos resultados, entendeu? Sempre foi e outro orientador que eu peguei, ele tem um pouco de contribuição com outras lógicas, outras formas de construir o pensamento, outras filosofias, principalmente do Proudhon, do Bakunin, outros filósofos, que constroem o pensamento não a partir dessa dialética de síntese, mas sim de dialética entre os antagonistas, dialética entre oposições. E é outra forma de pensar. Tem até um núcleo de estudos que eu posso depois pegar, me esqueci total, porque faz muito tempo, que eles constroem diferente. Eles vão construindo referencial teórico conforme eles vão se inserindo no campo de pesquisa, vão se inserindo enfim, né? Então, principalmente, a pergunta seria mais ou menos essa. Se você pensa assim, pelo hegeliano, se tem um pouco de debate sobre isso. Rapaz, você me colocou agora numa saia justa, viu, rapaz? Quem sou eu para discordar de Hegel, cara? É porque o Jean, ele também tem muito dessa ousadia na fala e na proposta de estudo dele, né? Oi, eu vi aí, o cara a galera barra pesada, Bakunin, Proudhon. Massa, Jean. Cara, assim, tem um cara que eu gosto muito de ler, muito mesmo, que é que chama Gaston Bachelard. Né? Eu vou escrever aqui, está no chat também, Gaston Bachelard. Por que o Gaston Bachelard, o Gaston Bachelard, ele faz a minha cabeça? Né? Por que ele faz a minha cabeça? Porque ele é um cara que veio da metodologia do trabalho científico, um negócio bem encaixotadinho, ele era professor de metodologia do trabalho científico, e aí aos poucos ele foi percebendo que a ciência não consegue dar conta do fenômeno humano, não consegue dar conta do fenômeno do pensamento, não consegue dar conta da descrição total da vida. E aí ele vai
terminar com os livros sobre as simbologias dele, né? As simbologias que ele consegue perceber, as metáforas que ele consegue identificar recorrentes em determinados escritores, e começa a pensar em como, na verdade, a verdade, vamos dizer assim, se existiria uma verdade sobre a vida, sobre o homem, sobre o fenômeno humano, ela estaria na poesia. E aí, num dos livros dele, ele vai dizer: os poetas são o verdadeiro estudo daquele que deseja conhecer o homem. Né? Mas é exatamente essa ideia dessa abertura que a gente precisa ter, que deixa a gente um pouco mais aberto, viu, Jean, para receber essas orientações mais encaixotadas, né, de alguns orientadores. Elas também são importantes, sabe? Porque eu sei que a gente, né, principalmente quem tem um espírito assim um pouco mais, né, ousado, um pouco mais, né, vamos dizer assim, um pouco mais explosivo, impulsivo, eu sei que é difícil a gente se encaixar, né, num formato e tal, mas a gente encara aquilo ali como uma possibilidade também. Por que não treinar aquele formato mais encaixotadinho? Por que não? É uma possibilidade, né? Você não vai ficar preso a isso a vida inteira. É só uma possibilidade, é só um momento da tua vida, né? Tu vai viver 70 anos. São 3 anos, 4 anos, 2 anos que tu vai ficar encaixotando o teu pensamento ali naquele texto. Né? Então, vai escrevendo, cara. Deixa o teu pensamento livre, vai escrevendo, e depois tu vê o que daquilo que tu escreveu vai se encaixando nessa estrutura geral dos textos acadêmicos, né? Metodologia, não sei o que, não sei o que. Essas coisas todas, elas dão forma, uma forma possível ao pensamento, né? Mas o teu pensamento é livre, cara. E sempre vai ser. Não precisa tu ficar com medo de ficar encaixotado. Deixa o cara ser. Porque às vezes, viu, Jean, a gente tem que considerar que nem todo mundo tem a desenvoltura que a gente tem com determinada habilidade, dentre elas a habilidade linguística, como o Léo acabou de colocar. Né? Existem vários tipos de inteligência. E aí existe, dentre todas as várias inteligências que o Howard Gardner fala lá no livro dele, a inteligência linguística. Nem todo mundo tem a habilidade que a gente tem de escrever ou de falar. E aí, às vezes, essas estruturas fechadinhas do texto são importantes principalmente para essas pessoas, sabe? E aí, por que não a gente também se organizar? É um exercício, inclusive, de humildade. Sacou? Acho que é isso. Sim, vou abrir para uma última, quem quiser fazer uma última pergunta. Já agradecer enormemente a participação do professor Léo MacLean aqui na disciplina e agradecer a presença de professores e alunos que se interessaram e que vieram aqui participar desse momento online. E por mais que seja online, é um encontro, né? Um encontro que permite a gente refletir sobre o sentido da escrita, sobre as possibilidades que a escrita traz, e nada melhor do que contar com a participação de um especialista. Acho que aqui o público está mais agradecendo. Aí eu passo a palavra para você finalizar, Léo, se você tiver alguma questão. Massa. O professor Edson está agradecendo. Eu caí aqui, né? Minha internet, o meu celular, aliás, o meu computador descarregou, eu conectei aqui rapidinho aqui no celular. Tá conseguindo me ouvir, me ver direitinho? Tá ótimo. Pronto. Eu não consigo ver no celular, porque eu não estou sabendo mexer, eu não consigo ver o chat. Assim, não, mas tá só o pessoal agradecendo, obrigado, foi ótimo, agradecendo, tô mais no agradecimento. E aí, tô te passando para você fazer uma última consideração, se achar necessário. Ah, massa, massa.
É, para mim, escrever é a minha forma de né? Eu acho que se por acaso me tirassem essa possibilidade de escrever, eu acho que, não sei, eu acho que eu, não sei, eu não gosto nem de pensar nessa possibilidade, a possibilidade de não ter, né? De não, porque assim, vivo, eu me sinto, né? E assim, enfim, eu agradeço pela oportunidade de conversar com vocês a respeito desse assunto. Para mim, é um assunto vital mesmo. Assim. Eu agradeço pelo convite do Léo, tá? Agradeço pelas perguntas dos colegas, pelas considerações, e agradeço até pelos agradecimentos, porque a gente percebe que foi legal, né? O pessoal acabou gostando aí e tal. E se precisarem, tá, conversar, tirar uma dúvida, eu estou disponível lá no Instagram, @Maclene, tanto textos, né? Eu só da boca responder, porque eu estou com alguma coisa acumulada. Tá falhando um pouco aqui, Léo. Vou concluir, então, agradecendo a você e a participação de todos. E aí a gente segue aí, como vai ficar gravado, a gente coloca lá seu contato também para as pessoas poderem entrar e continuar a discutir alguma questão que fique em aberto ainda. Grande abraço, Léo, valeu.